Eu fui traída, enganada, feita de trouxa e ainda por cima perdi uma amiga que eu considerava feita uma irmã. Ui! Essa minha amiga foi traída e no auge da sua decepção e da sua revolta, ela decidiu entrar no Tinder e sair, né? Encontrar algum rapaz, enfim, conversar e sair pra poder desestressar a mente dela, né? Sair daquela decepção que ela tava. Mexendo nesse Tinder, a minha amiga me disse que se deparou com o perfil do meu marido. Na verdade, ela tirou print e me mandou. Ela disse, amiga, olha quem que eu encontrei no Tinder. Na mesma hora que ela me mandou isso, o meu marido estava trabalhando, eu mandei para ele e mandei um áudio perguntando assim, que porra é essa? Me explica isso. Aí ele respondeu assim, que é isso? Quem te mandou isso? Eu não sei o que é isso não. Eu, boba demais, inocente demais, falei assim, foi a Carol, ela que te encontrou no Tinder. Agora você que tem que me explicar o que você tava fazendo mexendo nisso. Ele falou assim, quando eu chegar em casa a gente conversa. Pensa num dia que não passou. Gente, eu ruí as minhas unhas que dava no sangue, sabe? De tanta ansiedade, de tanta raiva, de tanto nervoso que eu tava. E naquilo, ele teve a tarde inteira pra ficar pensando como que enganar a trouxa aqui, né? Tá bom. Quando ele chegou do serviço, já veio conversar e falou assim, você não tá vendo que isso aí é montagem? Eu falei, montagem? Por que a Carol ia fazer isso? Aí ele pegou e falou assim que a Carol tinha ido questionar ele que ele estava acobertando o marido dela a trair ela. Por quê? Tanto a Carol quanto o marido dela frequentavam aqui em casa, sabe? Eles eram amigos praticamente do casal, só que ela eu conhecia bem antes de ter me casado. Então, assim, ele quis colocar na minha cabeça que ela fez aquilo pra se vingar dele. E sabe o que é pior nessa situação? Que a trouxa aqui caiu. Tipo, ele começou a criar memóriazinhas na minha cabeça que não existia. Você lembra aquele dia que aconteceu aquilo aqui? Então, começou ali. Você lembra aquele dia que ela me falou aquilo? Então, aquilo ali já era uma indireta. E eu comecei a cair na dele. Não quer saber que é mesmo? Que a Carol fez isso comigo? Aí eu peguei e mandei pra ela. Falei assim, poxa, Carol, por que você fez isso comigo? Você tava com raiva, você tinha, né, tava com dúvida aí, achando que ele tinha alguma coisa a ver com a traição, você tinha que ter me falado, que com certeza eu ia perguntar a ele, se fosse verdade, eu ia te defender, a gente é praticamente irmã. E aí ela ficou pé da vida comigo, falou assim que não acreditava que eu tava caindo naquela lorota, que a gente era amiga bem antes de eu ter conhecido ele, que ela nunca imaginou que eu ia desconfiar dela daquele jeito. E ela falou assim que era melhor a gente dar um tempo na nossa amizade. E eu falei pra ela que melhor mesmo, porque já que ela não confiava em mim, gente, passou uma semana disso, uma ex-colega minha, do antigo serviço que eu trabalhava, me mandou uma mensagem perguntando se eu tava separada. E aí, dessa vez, eu fui mais esperta, né? Eu pensei assim, se ela tá perguntando, é porque ela quer me contar alguma coisa. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, tô separada já tem um tempinho, por quê? Aí ela falou assim, ah, não, nada não. É porque seu ex tá no Tinder, e aí eu pensei assim, que talvez ele tivesse de rolo, mas tá de boa então. Aí na hora que ela me mandou, que eu fui cair a ficha, né? Tarde demais, porque eu já tinha feito a cagada com a minha amiga. Eu falei, gente, como que eu fui trouxa desse jeito? Da onde que a minha amiga ia fazer uma montagem dessa? E aí eu entrei no Tinder, porque até então eu nunca tinha entrado, e eu vi que aquele print que a Carol tinha me mandado tava perfeito, que realmente era, sabe, era um perfil no Tinder. E eu fiquei olhando ali, falei, gente, da onde que a Carol ia conseguir fazer uma coisa dessa aqui, né? E ela jamais ia se prestar um papel desse a ter um trabalho de, sei lá, às vezes mandar para um profissional fazer aquilo, para fazer uma coisa que ia me atingir, jamais. E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem pra ela, pedindo desculpa, né? Falando assim que eu não sabia onde que eu tava com a cabeça, que ele realmente conseguiu me manipular. E aí, ela falou assim pra mim, não, amiga, eu te desculpo, só que eu ainda tô muito magoada, então me dá um tempo, né? Vamos dar um tempo na nossa amizade, até eu digerir isso, até passar a mágoa, mas pode ter certeza que essa mágoa vai passar. E morrendo de ódio, eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei assim, eu tenho uma coisa séria pra falar com você. Nisso ele tava trabalhando. Ele, o que foi? Falei, não, quando você chegar a gente conversa, tem que ser pessoalmente. Aí, beleza. Quando ele chegou do serviço, né, veio doido falar comigo, já achou que era rolo de novo. Eu peguei e falei pra ele assim que eu queria me separar, porque eu tinha conhecido outro cara e eu tava apaixonada por esse outro cara. Esse homem virou bicho dentro dessa casa.
Você tá doida? Como é que você fala isso na minha cara? Você não tá vendo que eu sou homem? Eu podia te agredir. Falei, isso aí pode fazer. Aconteceu mesmo, eu me apaixonei mesmo. Pelo menos eu tô sendo sincera, falando que eu quero separar pra poder ficar com o outro. E ele ficava assim, mas como que isso aconteceu? Quem que é esse outro? Você ficou com esse cara aqui dentro da nossa casa? E eu falando pra ele assim que era melhor eu não contar os detalhes pra ele, porque ia ser pior, que eu queria só separar e cada um seguisse a sua vida. E aí ele fez o maior drama, sabe? E falando assim que aquilo não era papel de mulher, que as pessoas iam falar, que eu não podia largar a dele e já ficar com outra pessoa. E ele começou a chorar. E aí no final, quando ele acabou com o drama dele, eu acho que tenho certeza, né? Pra não sair por baixo da situação, porque eu acho que a masculinidade dele ali ficou abalada, ele se sentiu humilhado. Ele falou assim, foda-se. Sabe aquele print que a Carol te mandou? Então, ela não inventou nada, não. Eu virei pra ele e falei, sim, eu sei. E sabe essa história que eu acabei de contar? É tudo mentira. Agora, cata suas coisinhas e sai fora da minha casa. Aí o discurso mudou, né? Me perdoa, eu realmente tava nesse Tinder, mas eu nunca conversei com ninguém, eu nunca te traí, eu tava nisso só pra zoar mesmo, só pra poder ficar rindo e brincando com os meus amigos. Só que eu falei pra ele, simplesmente pega os seus trapinhos e sai da minha casa. E no final disso tudo, eu fiquei mais triste pela minha amiga do que pela separação. Porque, tipo assim, gente, eu acho que eu fiquei com tanta raiva de ter desacreditado da minha amiga, de ter perdido a minha amizade e defendido um traste daquele, que, tipo, eu sofri pela separação, sofri, mas eu acho que a raiva foi bem maior. E o triste é que, apesar da gente se falar ainda, eu e a Carol, a gente não parou de se falar, mas a nossa amizade nunca mais foi a mesma, sabe? Nunca mais teve aquela intimidade de irmã, nunca mais teve aquela conversa sincera, aquele segredo dividido, sabe? Aquela relação intensa, verdadeira e leal que a gente tinha, nunca mais aconteceu. Isso tudo porque eu era cega por causa de um macho escroto. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Já diz o ditado, né? Quem avisa, amigo é. Lamento muito pela amizade aí, mas diz que confiança é feito um cristal, né? Quando quebra, pode até colar, mas sempre vai ficar ali as rachaduras, sempre vai ficar algum lugar que saiu uma lasquinha e aí não vai se encaixar mais, infelizmente. Mas é isso, eu espero muito vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta e compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!